Olá, meus queridos, a paz do Senhor, Pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo. No vídeo de hoje eu gostaria de meditar com vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 11, e o verso de número 5, que nos diz assim: Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Hoje eu quero falar dos milagres de cura realizados por Jesus. Esse será o nosso tema. Muitos milagres de curas realizados por Jesus estão registrados na Bíblia. Porém, vale a pena ressaltar que nem todos os milagres que Jesus realizou estão registrados na Bíblia. Os que foram registrados é o suficiente para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo em seu nome, tenhamos a vida eterna. Jesus Cristo veio trazer saúde para a alma e também saúde para o corpo das pessoas. Jesus se identificou com o sofrimento das pessoas. Jesus sentia a dor que cada ser humano sentia. Por isso, ele tomou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e ele carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Em João capítulo 4, verso 46 ao 54, Jesus curou o filho de um oficial em Caná da Galileia. Em Mateus capítulo 8 e os versos 14 e 15, Jesus curou a sogra de Pedro da sua febre. Também em Mateus capítulo 8, versos 2 ao 4, Jesus curou um leproso na Galileia. Em Mateus capítulo 9, do verso 1 ao 8, Jesus curou um paralítico em Cafarnaum. Em Mateus capítulo 8, do verso 5 ao 13, Jesus curou o servo de um centurião romano em Cafarnaum. Em Mateus capítulo 9, verso 20 ao 22, Jesus curou uma mulher que sofria de uma disfunção sanguínea. Em Marcos capítulo 3, do verso 1 ao 5, Jesus curou um homem que tinha a mão mirrada. Em João capítulo 5, do verso 1 ao verso 15, Jesus curou um homem que jazia 38 anos paralítico junto ao tanque de Betesda. Em Mateus capítulo 12, verso 22, Jesus curou um homem endemoniado que também era cego e mudo. Em Marcos capítulo 7, do verso 31 ao 37, Jesus curou um homem que era surdo e gago no território de Decápolis. Em Marcos capítulo 8, do verso 22 ao 26, Jesus curou um cego em Betsaida, aplicando-lhe saliva nos olhos. Em Mateus capítulo 9, do verso 27 ao 31, Jesus curou 2 homens cegos em Cafarnaum. Em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao 17, Jesus curou uma mulher que jazia 18 anos encurvada. Em Lucas capítulo 14, do verso 1 ao verso 6, Jesus curou um homem hidrópico. Em João capítulo 9, do verso 1 ao verso 11, Jesus curou um cego de nascença em Jerusalém. Em Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, Jesus curou 10 leprosos em Samaria. Em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52, Jesus curou o cego Bartimeu em Jericó. Em Lucas 22, 49 ao 51, Jesus curou e fez um implante na orelha de Malco. Em Mateus 9, 32 ao 33, Jesus curou um homem mudo e endemoniado em Cafarnaum. Em Mateus capítulo 4, verso 24 ao 25, Jesus curou uma multidão inumerável de doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, lunáticos e paralíticos. Em Mateus 8,16, Jesus curou uma multidão de doentes, na tarde do dia em que curou a sogra de Pedro. Em Mateus 14, verso 14, Jesus curou uma multidão de enfermos que lhe esperava. Em Mateus 14, 34 ao 36, Jesus curou multidões que tocavam em suas vestes em Genezaré.
Em Mateus 19, 1 ao 2, Jesus curou multidões no território da Judéia, além do Jordão. Em Mateus 12, 15, Jesus curou todos os doentes perto da Galileia. Em Lucas 7, 21 ao 22, Jesus curou muitas pessoas acometidas de moléstias e flagelos e deu vista a muitos cegos na presença dos discípulos de João Batista. Em João capítulo 20, verso 30, João escreveu dizendo: Jesus, pois, realizou em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Concluindo, quero dizer, Jesus operou milagres no atacado e no varejo. Ele tanto realizou milagres individualmente na vida de pessoas, como também operou de forma coletiva, abençoando de uma só vez milhares de pessoas. Certamente apenas uma pequena parcela dos milagres de Jesus estão registrados nos evangelhos. Que Jesus te abençoe e te ajude. Que você e sua família sejam alvos dos milagres de Jesus.